O divórcio havia deixado marcas profundas em Machine. 6 meses de batalhas judiciais, disputas por bens e uma separação que mais parecia uma guerra de desgaste. Lena, sua ex-mulher, agia com uma determinação fria, como se tivesse arquitetado cada detalhe daquele desfecho há anos. E pensar que apenas 12 meses antes ele acreditava piamente que eram felizes. Ou pelo menos era o que ele imaginava. No Instituto de Gestão Florestal, onde trabalhava havia 8 anos, todos conheciam sua história. Não foi surpresa, portanto, quando a direção sugeriu com uma delicadeza que soava mais como uma ordem velada, que ele aceitasse a missão no norte do território. Uma mudança de ares fará bem a você, disseram, como se lessem seus pensamentos. Aos 35 anos, Machine sentia-se como um tronco carbonizado, igual às árvores que logo teria que analisar. Oficialmente, a tarefa era avaliar a recuperação das florestas após os incêndios que devastaram a região, definir se seria necessário replantio e elaborar um relatório técnico. Na prática, isso significava um mês isolado em um vilarejo perdido no meio da taiga siberiana, onde o único conforto, se é que podia chamar assim, era uma conexão precária de internet. Pelo menos dá para checar os e-mails, tentou-se convencer enquanto arrumava a mochila na noite anterior à partida. A cidade lá fora seguia seu ritmo habitual, mas, pela primeira vez em muito tempo, aquele burburinho lhe parecia distante, quase irrelevante. Talvez fosse mesmo hora de sumir por um tempo. O Jeep UAZ sacolejava violentamente enquanto avançava pela estrada esburacada, afundando cada vez mais na densidade da floresta. Pelas janelas, apenas fileiras intermináveis de abetos escuros. O GPS do carro havia desistido há quilômetros, mas o motorista, um homem magro, de rosto curtido pelo tempo e pelos cigarros, não parecia preocupado. Ainda temos 1 hora de estrada pela frente, resmungou, acendendo outro cigarro. E se choveu ontem, alguns trechos podem estar intransitáveis. Machine assentiu, estudando o mapa no tablet. O vilarejo aparecia como um ponto minúsculo no extremo norte do território de Krasnoyarsk, como se fosse o último posto avançado antes que a civilização se rendesse à imensidão selvagem da taiga. Os colegas do instituto torceram o nariz quando ele aceitou a missão. Lá não tem mais nada, tudo virou cinzas, alertaram. Mas um contrato é um contrato, e ali estava ele contabilizando os quilômetros em uma estrada que nem mesmo os aplicativos de mapa reconheciam. De repente, após uma curva, a floresta se abriu, revelando um rio largo e sinuoso. No alto da margem, um punhado de casas de madeira, algumas ainda de pé, outras reduzidas a fundações cobertas por mato. O motorista freou junto a um poste torto, jogou a mochila de Machine no chão e, sem cerimônia, deu ré com o jipe, desaparecendo na curva seguinte. O ar cheirava a folhas úmidas e fumaça. Alguém em algum lugar devia estar acendendo a lareira. Um latido ecoou, seguido pela resposta de outro cão. Havia vida ali, mesmo que tensa. Ajustando as alças da mochila, Machine caminhou até uma casa com o telhado verde. Precisava arrumar um lugar para ficar e começar o trabalho. Um homem alto, de constituição robusta, aproximou-se. Devia ter mais ou menos a idade de Machine. Ficarás na casa da Dona Clara, disse secamente. Ela mora sozinha, tem espaço de sobra. 1000 rublos por semana, com comida incluída. Ela cozinha bem. Apontou para uma construção sólida do outro lado da rua. Enquanto caminhavam, o homem que se apresentou como Stepanich, o guarda florestal local, pintou um quadro sombrio da situação. Quase ninguém ficou. Os jovens foram embora. Antes éramos 300 almas, hoje mal chegamos a 50. E os incêndios pioraram tudo. Metade das áreas de caça viraram carvão. Os ursos estão chegando perto demais, atacando até os pomares. E como as pessoas sobrevivem aqui? Perguntou Machine, observando as poucas chaminés que soltarão fumaça. Uns vivem da aposentadoria, outros da horta. Alguns ainda caçam, mas está difícil, respondeu Stepanich com um suspiro. Cada um se vira como pode. Dona Clara os recebeu na porta, uma mulher pequena, mas de postura ereta e olhos vivos. O quarto que lhe ofereceu era amplo, arejado, com janelas para o rio. O chão de madeira brilhava, as cortinas eram imaculadamente brancas e nas paredes fotos desbotadas contavam histórias de um tempo que não voltaria mais. Fique à vontade, disse ela, arrumando a cama com lençóis frescos. O jantar é às 7. Não se atrasa. Aqui a gente segue horários.
Machim desfez a mochila, ligou o notebook e com uma conexão que mal aguentava carregar um e-mail, avisou a chefia que havia chegado. Estendeu sobre a mesa o mapa da região. Amanhã começaria o levantamento dos trechos queimados ao norte do vilarejo. Do lado de fora, o sol se inclinava para o horizonte, tingindo tudo de laranja. Decidiu dar uma volta, conhecer melhor o lugar onde passaria o próximo mês. O vilarejo era maior do que parecia à primeira vista. Além da rua principal, havia outra, paralela ao rio, onde mais casas se escondiam entre árvores. Num terreno baldio, perto de um cruzamento, notou um espaço plano, com uma mesa de metal enferrujada. Aqui para a feira ambulante às quartas, explicou Dona Clara quando ele voltou. Chega às 9 da manhã, senão não sobra nada. O pão a gente só compra lá, não. Assamos mais em casa, para não gastar lenha. Um caminho estreito serpenteava entre as hortas, descendo até a margem do rio. Ali, um grupo de homens pescava, rindo baixinho. Um deles, ao vê-lo, acenou. Vem cá, rapaz. A gente te ensina a pescar. Eram Nicolai, Vasily e Petro, todos na casa dos 50. Aqui o peixarios morde bem, principalmente no fim da tarde, disse Nicolai, arremessando a linha. E ali na curva, às vezes pega-se um taiemem, mas, depois dos incêndios eles sumiram. Vasily completou. Até a água mudou. Antes era cristalina, agora está turva, como se tivesse algo errado. Em que sentido? Perguntou Machim. Os três trocaram olhares. Não sei explicar, murmurou Petro. Só sei que não é a mesma coisa. O sol se punha atrás das árvores, pintando o rio de vermelho sangue. A água, de fato, parecia mais densa, como se carregasse algo além do reflexo do céu. Talvez fosse apenas o ângulo da luz, pensou Machim. Olhou o relógio. Era hora de voltar para o jantar. Dona Clara serviu uma refeição farta, sopa espessa, batatas com carne enlatada, uma torta de cerejeiras silvestres. Enquanto comiam, ela o interrogou sobre a cidade, o trabalho, mas sem real interesse, mais por educação do que por curiosidade. E vai ficar muito tempo por aqui? Perguntou, servindo mais chá. Um mês, mais ou menos. Preciso mapear toda a área queimada, coletar amostras. Ela apenas anuiu. Até o fim de setembro, então. Bom, fique à vontade. Depois do jantar, Machim espalhou os mapas sobre a mesa do quarto. As imagens de satélite mostravam uma faixa de 10 quilômetros de floresta carbonizada ao norte. No dia seguinte, deveria chegar até a borda da área afetada, demarcar os pontos de coleta. Stepanich prometera emprestar seu velho Jeep Ural, um tanque capaz de enfrentar as trilhas do mato. A casa estava em silêncio, exceto pelo farfalhar de Dona Clara na cozinha. Do lado de fora, a noite caía sem a interferência de postes de luz ali, a escuridão era absoluta. Machim ficou um tempo analisando os mapas, mas a concentração fugia. Tirou do mochila o leitor digital, mas não tinha ânimo para ler. Os pensamentos voltavam. Teimosos, o divórcio, Lena, a sensação de que tudo havia desmoronado sem aviso. Aquela viagem deveria tê-lo distraído, mas, no silêncio daquele quarto estranho, as memórias pareciam ganhar força, como se a taiga guardasse seus próprios fantasmas. Na manhã seguinte, depois de um café reforçado, o Ural de Stepanich já esperava na rua com o motor ronronando. Machim jogou a mochila com os equipamentos na carroceria e subiu na cabine. Era hora de começar. A floresta queimada o aguardava. O Ural avançava firme pela estrada de terra, cortando a floresta com uma determinação silenciosa. Stepanich guiava sem pressa, apenas grunhindo quando as rodas afundavam nas crateras mais fundas, como se a máquina e o homem compartilhassem um código de resistência mútua. Do lado de fora, as coníferas voltavam a dominar a paisagem, densas e imperturbáveis, até que depois de pouco, mais de uma hora, as árvores começaram a rarear. Então, de repente, eles emergiram na borda da gari, e o espetáculo era de tirar o fôlego. Até onde a vista alcançava, estendiam-se troncos carbonizados, erguidos como monumentos de uma batalha perdida. Entre eles, porém, a vida teimava, brotos verdes furavam o chão cinzento, e aqui e ali manchas de vancha pintavam o terreno de rosa pálido. Stepanich desligou o motor com um gesto solene. Olha só isso, disse, a voz rouca como casca de árvore queimada. Faz 2 anos que ardeu. 3 dias de fogo, quase não conseguimos segurar. Achávamos que ia chegar até a vila. Machim abriu o planchete, conferiu as coordenadas e assinou com a cabeça. Vamos marcar a primeira área de amostragem aqui. Preciso que ajude a fincar as
Estacas. O trabalho começou sem delongas. Stepanich revelou-se um auxiliar mais hábil do que Machin esperava. Em minutos entendeu o que era necessário e passou a medir os pontos com precisão cirúrgica, enquanto o pesquisador fotografava os brotos, anotava dados e colhia amostras de solo. O ritmo era bom, quase hipnótico, até que uma pergunta quebrou a concentração. Esses incêndios são frequentes por aqui? Indagou Machin, guardando uma porção de terra em um frasco estéril. Stepanich se agachou ao lado de um tronco calcinado, tirando do bolso um maço de cigarros amassado. Acendeu um com gestos lentos, como se o fogo ainda o intimidasse. Antes quase não pegava, respondeu, exalando a fumaça entre os dentes. Agora, todo ano tem algum canto queimando. Dizem que é o clima mudando. Fez uma pausa, os olhos perdidos além das árvores. Só que tem uma coisa. O quê? Machin ergueu a cabeça, intrigado. Nada. Stepanich se levantou de repente, sacudindo as cinzas da calça. Melhor a gente terminar antes do sol baixar. Ainda faltam 3 áreas hoje. E assim seguiram metodicamente até que o crepúsculo começou a atingir o céu de roxo. Quando fecharam a última estaca, Machin revisou as anotações no planchete. Todos os pontos previstos haviam sido cobertos. O dia rendera mais do que ele imaginara, apesar do cansaço que agora pesava nos ombros. Stepanich já ligava o motor, impaciente. Amanhã a gente vai para o leste, uns 5 quilômetros adiante, avisou Machin, apontando no mapa para uma mancha escura. O que tem por lá? O Eger se limitou a um grunhido. Faz 30 anos que derrubaram tudo naquela área. Agora nem estrada sobrou, só lama. Virou o rosto, como se o assunto o incomodasse. Às 5 da manhã estou aqui. De volta à vila, a noite já caía quando pararam diante da casa de Babaklava. Stepanich desligou o motor sem se despedir, apenas com um aceno seco. Machin desceu, sentindo o peso das horas no corpo, mas também uma estranha inquietação. Algo nas palavras do Eger sobre os incêndios havia ficado ecoando em sua mente, como um código que ele não conseguia decifrar. Dentro de casa, Babaklava serviu o jantar em silêncio. Só quando Machin mencionou as áreas de amostragem e a devastação da Gari é que ela reagiu, enxugando as mãos no avental com uma lentidão calculada. E as fotos? Perguntou ele, entre uma colherada de sopa e outra. Vocês têm registros do vilarejo antes do fogo? Seria interessante comparar. A velha hesitou. Tinha. Não aqui, mas no clube. Seu tom era seco, quase defensivo. Só que, desde que fecharam, tudo foi jogado num canto. A Tatiana Ignatievna guardava essas coisas. Ela era responsável. Posso falar com ela? Babaklava o encarou com um olhar que parecia pesar cada palavra antes de soltá-la. Se quiser, mas não espere muito. Virou-se para a pia, enxaguando os pratos. Com movimentos bruscos. Ela não sai de casa há anos. E as pernas já não há. Obedecem. Machin anuiu, mas a resposta só aumentou sua curiosidade. Depois do jantar, enquanto a anfitriã se recolhia, ele abriu o notebook e passou horas estudando os mapas, traçando rotas quase invisíveis entre as clareiras. Anotou no caderno. Comparar regeneração pós-desmatamento x pós-incêndio. Algo não batia. Algo além dos dados. Foi o ronco de um motor que o acordou na manhã seguinte. Através da janela viu a velha buchanca parada na praça central, cercada por moradores com sacolas e baldes. A Avtolava havia chegado. Vestiu-se rápido e saiu, atraído pelo cheiro de pão fresco. Na fila, mulheres de xales desbotados murmuravam entre si, trocando olhares furtivos. Quando ele se aproximou, deveriam ter esperado mais 2 semanas, captou um fragmento de conversa. Quem é que pergunta a opinião da gente? Respondeu outra com um suspiro. Resignado. Ao notarem sua presença, calaram-se. Machin comprou uma barra de pão e um pacote de bolachas, cumprimentou-as com um aceno e voltou para casa, mas a sensação de que falavam de algo muito além de compras persistia. Não houve tempo para refletir. Stepanich chegaria a qualquer momento, e outro dia de trabalho no mato o aguardava. Desta vez o trajeto foi mais árduo. As áreas de amostragem ficavam mais ao fundo, onde a floresta queimada cedera lugar a um emaranhado de troncos caídos e lama seca. Até o almoço Machin já estava exausto, o suor escorrendo pelas costas. Enquanto se equilibrava sobre toras podres, pararam para comer sentados em um pinheiro abatido. Ele com seu termos de chá e sanduíches, Stepanich desdobrando um embrulho de toucinho e cebola. Quem é essa Tatiana Ignatievna? Perguntou Machin, mastigando com dificuldade.
Babaclava disse que ela trabalhava no clube. Nossa bibliotecária, respondeu o Eger, sem olhar para ele. 40 anos guardando cada papel, cada foto. Tudo que este lugar já foi está nas mãos dela. Fez uma pausa, os dedos brincando com um galho seco. Só que agora, balançou a cabeça. Melhor não ir. Ela já não é a mesma. Por quê? Stepanich finalmente o encarou, e havia algo no seu olhar que Machin não soube interpretar. Porque está velha. Muito velha. E as pessoas velhas, ele se interrompeu, jogando o galho longe. Pergunta a mim se precisar de algo. O sol do meio-dia queimava sem piedade. Mesmo à sombra das poucas árvores que restavam, o ar era denso, quase irrespirável. Machin notou que o solo ali era diferente do dia anterior, mais escuro, úmido, com um cheiro estranho, não de cinzas mas de algo orgânico como fungos apodrecendo. Stepanich chamou, esmagando um punhado de terra entre os dedos. Tem cogumelos por aqui? O Eger parou, franzindo a testa. Tem. Só não é época ainda. Daqui a 2 semanas talvez. Sua voz soou tensa, quase evasiva. Vamos, falta pouco. 2 áreas ainda e a gente termina. Machin olhou para o céu, nenhuma nuvem. Mas Stepanich já se dirigia ao Ural, e discutir com ele parecia tão inútil quanto tentar segurar a água com as mãos. No caminho de volta, o Eger freou bruscamente ao avistar uma figura à beira da estrada, uma mulher idosa, encurvada sob o peso de uma cesta coberta por um pano puído. Stepanich abaixou a janela. Precisa de carona, tia Masha? Ela se aproximou, apoiando-se na porta com um suspiro de alívio. Essas pernas já não me obedecem, queixou-se, acomodando a cesta entre os bancos. Fui colher amoras. Devem ser as últimas do ano. Machin trocou um olhar rápido com Stepanich. Amoras? Em agosto. Você não deveria vagar sozinha pelo mato, tia Masha, ralhou Eger, apertando o volante com força. Não é seguro. A velha soltou uma risada seca. E quem mais vai colher, senão eu? Sua voz era áspera, mas os olhos brilhavam, com uma teimosia que Machin reconheceu. A mesma que via em Babaclava, a mesma que sentia em si mesmo quando se recusava a abandonar uma pergunta sem resposta. O resto da viagem foi em silêncio. Ao deixá-la em frente a um portão torto, tia Masha agradeceu com um aceno, apertando a cesta contra o peito como se guardasse um segredo. Stepanich observou-a se afastar, a expressão sombria. Teimosa como uma mula, resmungou. Há anos que deveria estar quieta em casa. Quantos anos? Perguntou Machin sem pensar. O Eger o olhou de esguelha, como se a pergunta fosse uma armadilha. Muito. Ligou o motor de novo. Amanhã eu só consigo depois do almoço. Preciso resolver umas coisas pela manhã. Sem problema, concordou Machin, embora algo no tom de Stepanich o deixasse desconfortável. À noite, enquanto organizava as amostras, não conseguia tirar a cesta de tia Masha da cabeça. Abriu o notebook, buscou informações sobre a época de colheita de amoras na região. Os resultados foram unânimes, meados de julho, no máximo. Fechou a tela. Com um clique seco. Do lado de fora, vozes baixas ecoavam na rua. Espiou pela janela. Um grupo de mulheres, incluindo Babaclava, caminhava em direção à floresta cantando algo que soava como uma prece antiga. Quando perguntou à anfitriã onde iam, ela apenas respondeu sem olhar para ele. Colher amoras. Aqui a época é diferente. Machin ficou parado, a colher de sopa parada a meio caminho da boca. Algo estava errado. Não eram só as amoras. Não eram só os incêndios. Era como se o próprio ar daquela vila carregasse um peso invisível, uma verdade que todos conheciam, menos ele. Os arquivos com as fotografias das amostras revelavam algo perturbador. Algumas imagens saíram borradas, mas o suficiente para distinguir aquelas linhas escuras, entrelaçadas no solo. Machin ampliou a imagem no computador, e o que viu o fez congelar, uma rede densa, semelhante a micélios, mas com uma estrutura errada. A cor não correspondia a nenhum fungo conhecido, um tom entre roxo e negro, quase metálico, e a textura era compacta demais, como se fosse tecido de algo vivo, mas não orgânico. Algo que crescia contra as leis da natureza. Um golpe seco na porta o arrancou da tela. No batente, a silhueta imponente de Nikolai, o mesmo pescador que Stepanich mencionara. Sem preâmbulos, transmitiu a mensagem do Eger. Amanhã, ao amanhecer, esteja pronto. O dia será longo. Machin trabalhou até tarde, organizando amostras e anotações, mas o sono não vinha.
A conversa dos pescadores ecoava em sua mente, e o silêncio que caíra sobre a vila ao anoitecer era tão denso que parecia sufocar os sons. Sonhou com sombras, dançando entre as árvores e um canto abafado, quase imperceptível que rastejava pela terra como um lamento. O Ural de Stepanich esperava ao amanhecer, com o motor ronronando e o cheiro de tabaco fresco. No banco traseiro um termo e um embrulho sem forma. Hoje o caminho é outro, avisou Eger, exalando fumaça pela fresta do vidro. Precisa ver isso. O veículo serpenteou por trilhas estreitas, onde a floresta se fechava em um túnel verde escuro, as copas das árvores se entrelaçando como dedos ossudos. A luz mal penetrava ali, e Machin tentou se orientar pelo mapa, mas os caminhos se multiplicavam em curvas impossíveis. Aqui não queimou, observou mais para si mesmo. Stepanich esmagou a bituca no cinzeiro com um gesto lento, quase ritualístico. Cuidado, tem coisas que não são para qualquer olho. A parada foi brusca, num declive coberto por musgo espesso. O nevoeiro se arrastava entre os troncos, transformando o bosque em um reino submarino, onde cada passo afundava na terra encharcada. Seguimos a pé, anunciou Stepanich, desligando o motor. A descida pela trilha quase invisível era uma prova de equilíbrio. O chão chupava as botas, solando um odor doce e podre como de frutas fermentando em um porão abandonado. Machin percebeu que respirava em arfadas curtas, como se o corpo se recusasse a inalar aquele ar espesso. Aqui não se respira fundo, pensou, e a ideia não era sua. Era um aviso ancestral gravado nos ossos. Então, o bosque se abriu. Na clareira, um espetáculo impossível. Centenas de arbustos de amora negra, os frutos quase pretos brilhando como gotas de alcatrão sob a luz filtrada. O cheiro adocicado que impregnava o ar vinha dali, acre e intoxicante. Stepanich sentou-se. Num tronco caído, os movimentos deliberadamente lentos, como se cada gesto custasse um esforço sobre-humano. Aqui era um povoado, começou acendendo outra cigarro com mãos que tremiam levemente. Antes da Revolução, velhos crentes, teimosos, viviam como rochas, até que vieram os comissários. Seus dedos esmagaram a ponta acesa contra a casca da árvore. Em 1931, foi aqui mesmo. Atiraram neles como em cães. Enterraram onde caíram. Uma pausa. O vento uivou entre os galhos, mas nenhuma folha se mexeu. No ano seguinte, a amora nasceu. Não qualquer amora. Essa, de agosto. Quem come? Ele fez um gesto circular com a mão, como se tentasse capturar algo no ar. Fica mais jovem. As dores somem. A força volta. Mas os sonhos. Os olhos do Eger se fixaram nos arbustos, como se vissem através deles. Sonha com o que aconteceu aqui, com os gritos, com o sangue na neve. Machin olhou para o solo sob os pés. A terra não era lisa, ondulava em montículos irregulares, como se algo se contorcesse sob a superfície. Por que me contar isso? Perguntou a voz rouca. Stepanich esmagou o cigarro de vez. Porque logo acaba. Os jovens foram embora. Os velhos morrem. Logo não sobrará ninguém para colher no tempo certo, com as palavras certas. Ele cuspiu no chão. Já viu o que acontece quando erram o ritual, ou quando colhem fora de época. Um tremor percorreu seu corpo, como se a memória o queimasse por dentro. Alguém de fora precisa saber. Alguém que não é daqui, que não tem medo de lembrar. Os olhos do Eger brilharam, úmidos. E você vai embora logo. Para mim, a voz falhou. É mais fácil assim. As amoras pareciam pulsar à luz fraca, suas superfícies oleosas refletindo algo que não era o céu. E se não sobrar ninguém? Machin ouviu-se perguntar. Stepanich balançou a cabeça lento, como se carregasse um peso invisível. Ruim. A terra. Lembra. E faz os homens lembrarem também. O silêncio que se seguiu foi cortado. Apenas pelo rangido de galhos distantes, como ossos se partindo. No caminho de volta quase não falaram. As palavras de Stepanich ecoavam na mente de Machin, recusando-se a se encaixar em qualquer lógica científica. Mas ele vira os arbustos retorcidos, as amoras negras demais, maduras em uma época errada. Ao chegarem à casa de Babaclava, o Eger virou-se no banco, o rosto sombrio. Na próxima semana, as mulheres vão colher o segundo lote. Não há siga. A advertência. Era um murro no peito. Nem mesmo para espiar. Fique dentro de casa até o anoitecer. E não vá ao bosque. Machin ia protestar, mas Stepanich já acelerava o Ural, deixando para trás uma nuvem de poeira e uma certeza gelada. Aquelas não eram instruções. Eram um aviso de sobrevivência.
A noite foi longa. Machim tentava se concentrar nos relatórios, mas as letras dançavam. Na página, o silêncio da vila era um ser vivo, respirando em uníssono com o vento que uivava entre as fendas das casas. Babá Clava havia saído antes do amanhecer, deixando sobre a mesa um pão redondo e um jarro de leite. Ao entardecer, o céu escureceu de repente como se alguém tivesse apagado o sol. Nas janelas, velas tremeluziam onde deveria haver luz elétrica. E então veio o canto. Era o mesmo som que o perseguia nos sonhos, uma melodia gutural, quase um lamento que serpeava pela rua como fumaça. As mulheres voltavam, caminhavam, em fila, os cestos cheios, mas nenhuma levava as amoras para casa. Todas se dirigiram à casa de tia Macha, de onde logo começou a subir uma coluna de fumaça espessa. Nas janelas, sombras se moviam em ritmos que não eram humanos. Machim acordou com o cheiro doce e pesado como o ar da clareira, mas agora misturado a algo metálico como moedas antigas oxidadas. Uma náusea subiu pela garganta e o coração batia tão forte que doía. Do lado de fora, passos arrastados, vozes abafadas, o tilintar de objetos de metal. Ele se aproximou da janela, escondido nas sombras. Uma procissão avançava pela rua, iluminada por lanternas que tremiam como velas, prestes a se apagar. À frente, tia Macha, o rosto transformado, as rugas haviam-se suavizado, os cabelos grisalhos escurecido, como se o tempo tivesse recuado décadas em poucos instantes. Nas mãos, ela segurava algo escuro, um punhado de amoras quase pretas que brilhavam como se estivessem úmidas de sangue, pensou Machim, e a ideia o fez estremecer. Eles pararam no terreno baldio, onde os alicerces de casas demolidas ainda resistiam. Entre a urtiga, tia Macha posicionou-se no centro do círculo formado pelas mulheres e começou a cantar. Não eram palavras, mas sons guturais, uma língua que não deveria existir. As lanternas oscilaram e nas sombras dançantes, Machim viu outros figuras vestidas com roupas antigas e móveis observando. Rosto após rosto, as mulheres da vila pareciam se transformar, ora jovens, ora ancianas, como se algo as puxasse para frente e para trás no tempo, num pêndulo invisível. Ele pisou em falso. Um galho estalou sob sua bota. A procissão congelou. Tia Macha virou a cabeça, lenta. E seus olhos, os únicos que não mudavam, encontraram os dele. Stepanich surgiu das sombras como um fantasma, a mão fechada em seu braço com força desumana. Saia daqui. Agora. A voz era um rosnado surdo, como se viesse de muito longe. Não olhe para trás. Machim deixou-se arrastar, os pés tropeçando em raízes, a visão turva. As casas antigas pareciam se sobrepor às ruínas, como camadas de um mesmo pesadelo. E no ar, o cheiro de terra revolvida, de folhas podres, e de algo mais. Algo que respirava. Figuras estranhas em roupas surradas deslizavam entre as árvores como sombras deslocadas do tempo. Machim respirou fundo, sentindo o ar queimar os pulmões. Até de manhã isso vai me atormentar, murmurou Stepanich, empurrando-o para um banco de madeira desgastado. Uma caneca suja apareceu diante dele, cheia de um líquido escuro que tremeluzia à luz fraca da lâmpada. Bebe. Vai passar. O primeiro gole foi um soco no estômago amargo, queimando a garganta. Machim engasgou, os olhos lacrimejando, mas a mão de Stepanich era implacável, forçando a caneca de volta aos seus lábios. Até o fim. Pouco a pouco, a névoa na mente começou a se dissipar. As visões, as mulheres de preto, as mãos que cavavam, os rostos que não deveriam estar ali, evaporaram como fumaça. Só o cheiro permaneceu, denso, terroso, como algo que nunca deveria ter sido despertado. O que foi aquilo? Machim mal reconheceu sua própria voz, rouca e trêmula. Segundo colheita. Stepanich sentou-se à sua frente, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Não é para qualquer um. Há regras. E você as quebrou. Mas eu vi. Eles, aqueles jovens, suas palavras se perderam no ar, eles não estavam lá. Eles sempre estiveram. O velho fechou os olhos por um instante, como se ouvisse algo além daqueles muros de madeira podre. Quando os abriu, sua voz era um aviso gravado em pedra. Amanhã você vai embora. Ônibus para o distrito às 6. Eu te levo até a casa da Babá Clava. A madrugada encontrou Machim com a cabeça latejando e as mãos trêmulas enquanto enfiava papéis amassados e o notebook no mochila. As paredes da cabana pareciam respirar, o chão rangia sob seus passos como se relutasse em deixá-lo partir. Na
cozinha, Babaclava esperava, mais pálida que de costume, mas com um brilho estranho nos olhos, como se tivesse visto algo que a aliviara de um fardo antigo. Bebe. Ela empurrou uma xícara de chá em suas mãos. Para a estrada. Seus dedos instintivos se fecharam em torno do barro quente. O líquido era simples. Tomilho esmagado, um toque de hortelã. Nada de mágico. Nada de sobrenatural. Só o gosto familiar de terra e ervas secas. Não deveria ter seguido a gente. A voz da velha era calma, mas carregava o peso de séculos. Embora, talvez seja melhor assim. Agora você sabe. Ela fez uma pausa, os olhos fixos na janela, onde o nevoeiro engolia as primeiras luzes do dia. Nem tudo neste mundo cabe nos seus aparelhos, nos seus tubos de ensaio. Ah, coisas antigas. Coisas que devem ser como são. E ponto. Lá fora, o motor do ônibus rugiu. Machim levantou-se, o mochila pesando como chumbo nas costas. Mas na porta virou-se. E as amostras? Os testes de solo. Babaclava sorriu, um gesto que não chegava aos olhos. Jogue fora. Na laboratório não vão encontrar nada. Seu riso foi seco, quase triste. Não é a primeira vez que isso acontece. Stepanich esperava junto ao veículo, a respiração formando nuvens no ar gelado. Estendeu a mão, grossa e cheia de cicatrizes. Vamos, Machim. Adeus. O aperto foi firme, quase um selo. Quando subiu no ônibus vazio, só um velho. Adormecido nos bancos de trás, Machim sentiu o chão se mover sob seus pés. Motor ganhou vida, e o vilarejo começou a se desmanchar na névoa, engolido pelo amanhecer como se nunca tivesse existido. Krasnoyarsk o recebeu ao anoitecer, uma parede de luzes e ruídos que deveria ser familiar, mas algo estava errado. O ar era quente demais para agosto. Os outdoors exibiam propagandas de modelos de carro que não existiam mais. E quando chegou ao prédio, o código do portão eletrônico, aquele que havia sido substituído há 2 anos, estava de volta oxidado e rangendo. Deve ser o cansaço, tentou se convencer. Até abrir a porta do apartamento e encontrar o gato arredio, que há meses não se aproximava, espremido contra sua perna. Até notar que a reforma do corredor havia desaparecido, substituída pelo papel de parede descascado de 2019. Até pegar o celular e ver a data piscando na tela, março de 2019. Seu estômago revirou. As mãos tremiam quando tirou do bolso da jaqueta uma bagas de amora fresca e intacta, como se colhida há minutos. Os reflexos das luzes da rua dançavam em sua superfície escura, quase negra, como sangue seco. O que é isso? Uma voz conhecida o fez estremecer. Lena estava ali, jovem, com a pasta de anotações debaixo do braço, o cabelo solto. Como nos velhos tempos. Como se os últimos 5 anos, o divórcio, as noites de insônia, as decisões que ainda deveriam acontecer tivessem sido apagados. Te liguei. Você não atendeu. Seu tom era de irritação casual, como se ele tivesse apenas se atrasado para um café. Machim abriu a mão. A amora parecia pulsar, úmida e pesada. E no fundo de sua memória, um canto distante ecoava aquelas vozes femininas arrastadas colhendo algo que não era trigo. Eu estava no Zinique. Suas palavras saíram como um suspiro. 20 anos. Dirigindo por aquelas estradas. Vi coisas que não deveria. Engoliu em seco. Mas essa eu nunca contei a ninguém. Até hoje. Até Sergei Klimov, o terceiro a desaparecer neste ano. Tudo começou 2 anos atrás em fevereiro quando os termômetros marcavam -40. Machim estava ao volante de um MAZ novo, o motor ronronando após a revisão, carregado de equipamentos para tinda. O prazo era curto, a premiação tentadora. Na encruzilhada após Schumann, decidiu cortar caminho pelo velho Zinique, a Estrada dos Mortos como os locais chamavam, construída por prisioneiros nos tempos de Stalin, abandonada como um aviso. A lua cheia pintava a neve de azul. O cansaço queimava suas pálpebras depois de 14 horas dirigindo. E então ele apareceu, um homem à beira da estrada vestido em uma uchanca surrada, a mão levantada em sinal de carona. Até o ponte. Só isso. A voz era áspera como metal enferrujado. Nenhum veículo quebrado. Nenhum rastro no gelo. Só aquele homem imóvel como se tivesse brotado do próprio ar. O frio invadiu a cabine no instante em que a porta se abriu. Não o frio do inverno, mas algo antigo, que gelava os ossos. O rádio emudeceu. Só o barulho dos pneus no gelo. E a respiração pesada do estranho, que olhava fixamente para frente e imóvel como uma estátua. Desde o começo?
Machim tentou quebrar o silêncio, os dedos dormentes no volante. Desde que começaram a construir, a voz vinha de longe, como se falasse através de camadas de tempo. Na primeira temporada, 80 homens morreram. Só no nosso trecho. Um arrepio subiu pela sua espinha. O Zini que ele conhecia de cor, cada curva, cada marcação. O ponte deveria estar a 20 quilômetros dali, mas a frente recortada. Contra a neve, uma estrutura escura se erguia, madeiras podres, cabos de aço, retorcidos. Nosso acampamento ficava ali. O homem apontou. Sabe qual é a coisa mais estranha? Machim não queria saber. O ponte não estava aqui. Quando o estranho abriu a porta, Machim jogou a lanterna sobre ele. A Ushanka estava coberta de geada, como se tivesse passado semanas no congelador. Debaixo dela, um macacão rasgado, com números costurados. O homem pulou da cabine antes que Machim pudesse reagir. No retrovisor, viu-o parar. No meio do ponte, a mão levantada como se despedindo. Então a lua emergiu das nuvens. Não havia ninguém. Só a neve girando, como se o próprio ar estivesse se desmanchando. Alucinação, tentou se convencer. Cansaço. Frio. Mas uma semana depois, na base, encontrou Vitya Kromin, pálido trêmulo, repetindo a mesma história. O homem na estrada, o ponte, o frio que não era natural. Um ano depois, Vitya desapareceu. Seu caminhão foi encontrado perto daquele mesmo ponte, motor ligado, aquecedor no máximo. E na cabine, uma camada de geada tão espessa que parecia crescer das paredes. Desde então ninguém mais pisa naquela estrada. A voz de Machim falhou. Eu aviso a todos. Mas alguns não acreditam. Como Sergei Klimol, o último. Eles dizem que é um lugar amaldiçoado. Seus dedos se fecharam em torno da amora, agora quase preta sob a luz do poste. Que o ponte não é um ponte. É uma passagem. E que ele escolhe quem leva. Dmitri, o iacuto que cuidava do posto de gasolina perto da curva, lhe contou o resto. Todos os desaparecidos tinham visto aquele passageiro. Todos pararam. Todos foram convidados. E você? Lena aproximou-se, o rosto iluminado pela tela do celular. Os eventos que ainda não haviam acontecido, a assinatura dos papéis, a venda do carro, piscavam em notificações não lidas. Machim olhou para Amora. Ela brilhava, úmida, como se tivesse sido colhida há instantes. Como se o tempo para ela tivesse parado. Ou voltado. E foi então que os despachantes confirmaram o que ele já suspeitava. Cada um daqueles motoristas que desapareceram tinha registrado, em seus relatórios, um atraso de exatamente meia hora no trajeto. O mesmo tempo que leva para ir da bifurcação até a ponte. Como se algo ou alguém os tivesse detido no caminho. Mas por que depois de tantos anos, ele resolveu falar agora? Ontem entrei na oficina, Machim passou os dedos pela borda do copo, onde o chá já havia esfriado havia horas, e vi uma foto antiga na parede. Preto e branco. Desbotada pelo tempo. Acharam os papéis no sótão quando fizeram a reforma. Era uma foto da construção da estrada com um grupo de prisioneiros trabalhando. E lá, no meio deles, ele estava. O meu passageiro. Lena estremeceu. A amora em suas mãos pareceu tremer, como se a fruta também reconhecesse aquele nome. Reconheci na hora, apesar dos 70 anos que separavam a foto daquele rosto. Os mesmos olhos, a mesma fome neles. Machim engoliu em seco. Embaixo, tinha uma legenda, Brigada de Nikolai Petrov, morto durante a construção da ponte. Sobre o rio Shuman, 1952. E então veio a parte que o gelou até a medula. Depois que encontrei aquela foto, fui fuçar nos arquivos. E sabe o que descobri? Que todo ano desde então, no final do inverno, alguém desaparecia naquela estrada. 70 anos seguidos. Sempre do mesmo jeito. Carro parado perto da ponte, motor ligado, gelo dentro da cabine. Como se o tempo congelasse junto com eles. Ele fez uma pausa, os nós dos dedos brancos de tão apertados. No mês passado passei por lá de novo. Desta vez pela nova estrada. Parei a furga, num morro de onde dava para ver a Ponte Velha. Fumei um cigarro. E então vi, longe, na estrada abandonada, ele estava, de pé, com a mão levantada como se ainda esperasse uma carona. Machim baixou a voz, quase um sussurro. E sabe o que mais? Eu sempre me perguntei, por que eu? Porque ele deixou-me ir embora se levou todos os outros? Até que encontrei a resposta nos mesmos papéis. Do sótão. Havia uma lista da Brigada de Petrov. Li aquela coisa 10 vezes até as letras dançarem diante dos meus olhos. Porque lá, entre os nomes dos prisioneiros,
Estava o meu, Vasiliev, igual ao meu, igual ao do meu avô, que desapareceu no norte. Em 52. Minha avó sempre dizia que ele trabalhava numa zona de construção como voluntário. Ele riu, amargo. Só que não era bem assim. Seus olhos encontraram os de Lena, escuros como a noite além da janela. Na lista, ao lado do meu nome tinha uma anotação a lápis, Brigada de Petrov. Faltam 3, Semenov, Krasnov e Vasiliev, transferidos para o setor norte. Eu sou Vasiliev, como aquele da lista. E acho que agora entendo, ele não leva todos. Só aqueles que estavam na ponte naquele dia. Os que morreram com ele. Os outros ele deixa ir, como se fossemos da mesma família. Um silêncio pesado caiu entre eles. A tela do celular de Lena apagou, mergulhando o cômodo em sombras. E o Sergei Klimov? Ela perguntou, a voz trêmula. Machin olhou para a mora, agora murcha em sua palma. Acho que ele será o último. Porque os outros, ele fez um gesto vago para o nada, já estão em casa. Foi então que Lena abriu o caderno sobre a mesa. As páginas, amareladas pelo tempo, tremiam em suas mãos. Este diário foi encontrado por uma equipe de resgate em uma cabana perdida nas florestas de Yakutia. Data: 16 de janeiro de 234. A voz dela era quase um murmúrio, como se temesse acordar algo com suas palavras. Mal conseguimos nos abrigar nesta zimouca. Quase passamos direto. Misha só a viu no último segundo. Parece abandonada por fora, mas por dentro está estranhamente limpa. Como se alguém tivesse arrumado tudo há pouco. Acendemos o fogão. Kostya encontrou um calendário de 192 na parede, papel amarelecido, mas as marcas são recentes. Alguém riscou todos os dias até 20 de janeiro com traços grossos vermelhos. Igor brincou que era algum louco contando os dias até a própria morte. Penduramos nosso calendário ao lado. Misha insistiu. Diz que é mais prático para marcar os dias de caça. Stefan resmunga que a cabana ficou mais fria desde então. E há um rangido no sótão. Ratões ou vento nas telhas. Não importa. Amanhã. Saímos ao amanhecer. Lena virou a página. A caligrafia se tornava mais trêmula, as palavras pressionadas, com força demais contra o papel. 17 de janeiro, 2024. 7h15. Algo me acordou por volta das 5 horas. Um farfalhar, como o papel sendo amassado. Só a neve brilhava além da janela. Vi uma silhueta junto à parede, achei que fosse Misha, mas ele se movia, errado. Como se seus membros não obedecessem às juntas. Chamei por ele. A figura congelou. Depois se dissolveu. Na escuridão. Não consegui dormir mais. Ela levantou os olhos e pela primeira vez, Machin viu medo neles. Medo real. 12h30. Encontramos nosso calendário marcado. Os 3 primeiros dias de janeiro. Riscados com as mesmas linhas vermelhas do calendário antigo. Ninguém assume. Misha diz que foi sonho. Mas ele dormiu como uma pedra. Kostya está nervoso. Stefan fotografa as marcas, compara. 16h45. Passamos o dia procurando pegadas. Ao redor da cabana. Só as nossas de ontem. A neve da noite passada apagou tudo. Stefan encontrou arranhões profundos na porta do lado de fora. Urso, ele diz. Mas não parece. Lena folheou mais uma página. Sua respiração estava acelerada. 20h10. Igor achou um jornal velho no sótão. Metade das páginas foi arrancada, mas nas que sobraram, anotações de uma expedição. Falam de sons estranhos. Do desaparecimento de um guia. A última entrada corta no meio da frase. Data: 19 de janeiro de 1952. O ar na sala parecia ter se espessado. Machin sentiu o suor frio descer por sua nuca. 22h30. Tentamos ignorar os ruídos atrás das paredes. Misha jurou ter visto um brilho vermelho pela janela. Quando olhamos, só neve e escuridão. Kostya quer ir embora amanhã, mas Stefan é contra. O tempo está piorando. Podemos nos perder. 23h55. O fogão mal aquece, apesar da lenha. O frio vem de dentro das paredes. Igor murmura algo enquanto dorme. Eu só penso naquelas 3 datas riscadas. Quantas haverá amanhã? Poucas datas de 2024 permaneciam sem riscos no calendário de Stefan. Encontramos seu corpo a 50 metros do abrigo, o rosto afundado na neve, como se tivesse tentado rastejar para algum lugar. Seu rosto. Deus, nunca esquecerei. Aquela expressão.
Um terror primitivo, puro, como se ele tivesse visto algo tão além do horror que a própria visão queimou seus olhos por dentro. Eles estavam negros, carbonizados. Não conseguimos levá-lo. O corpo estava preso ao chão, como se a terra o tivesse engolido até a cintura e agora se recusasse a soltá-lo. Michalice desapareceu depois do almoço. Saiu para buscar lenha e não voltou. Koshia e eu gritamos até rouquejar, disparamos para o céu, mas só o eco nos respondeu. E às vezes outra coisa, um riso abafado vindo do sótão. Agora, nosso calendário está riscado até 19 de janeiro. As linhas não são mais traços, são feridas abertas no papel, quase negras, como se estivessem respirando na escuridão. Mas no velho calendário, a última marcação é do dia 20. Hoje, nós o ouvimos. Koshia jura que viu algo através de uma fenda no teto. Não se esconde mais. A criatura inclinou a cabeça para baixo, forçando-a entre as tábuas podres do sótão. Pescoço longo, pálido, sinuoso como o de uma serpente. Seus olhos brilham, vermelhos, e sorri. Algo arranha a porta por dentro. Koshia se encolhe no canto, balbuciando sobre o calendário, sobre as datas, sobre como nada disso era para acontecer tão cedo. Lá em cima no sótão, o silêncio voltou. Por que parou? Aqui as anotações terminam abruptamente. Nas margens da página, manchas vermelhas borradas, como se alguém tivesse passado os dedos ensanguentados sobre o papel, e sulcos profundos como garras arrastadas até a borda, como se algo tivesse puxado a última palavra para fora da vista.